Bom dia, nós saudamos você e a sua casa com a graça e a paz do Senhor Jesus. Já tínhamos aqui cumprimentado nossos irmãos que estão presencialmente, estamos fazendo essas reuniões na parte da manhã, presencial e virtualmente, para que você que está aí no seu lar possa participar conosco. Nós somos a Igreja Batista Boas Novas em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, nesse que é o dia do Senhor, o dia 27 de março de 2021. Como o tempo está passando rápido, não é verdade? Então, é um privilégio também podermos entrar na sua casa e ter os nossos irmãos aqui conosco também, seja virtual ou presencialmente, para estarmos sendo edificados pelo nosso Deus. Então, meu querido, minha querida, o título da lição de hoje é de número 9 da nossa revista Apocalipse, Eis que venho se embora, da editora Cristã Evangélica, que é um material de apoio, vem falar exatamente do que é o céu. Quem é o centro da história? Capítulo 4 centraliza a temática no trono. O trono só é ocupado e só pode ser ocupado por Deus, o Criador, o Redentor. E esse céu é além desse céu que nós vemos naturalmente, né? Por isso aqui, para quem está acompanhando, visualizando a tela, nós temos o universo, a imensidão, a vastidão, demonstrando o poder e a glória do nosso Deus, o Criador. Então, você pode abrir a sua Bíblia aí, deixá-la aberta nos capítulos 4 e 5. Já a gente vai estar lendo parte, mas a nossa intenção é que você também, durante a semana, possa fazer o seu estudo para que o Santo Espírito de Deus fale ao seu coração. Já temos visto que Apocalipse, e passamos pela primeira parte do estudo lá das 7 cartas às 7 igrejas, é um texto que revela o juízo de Deus, sim, mas revela, sobretudo, a esperança que tem todo aquele que foi alcançado, que é filho do Deus Altíssimo, que é servo do Deus Altíssimo. Então, lembrando, Apocalipse, não apenas as cartas, mas o livro como um todo, é endereçado a quem? A você, a mim, o povo de Deus. E a nossa ênfase aqui não é fazer um estudo teológico profundo, sempre bom a gente lembrar disso, sobre Apocalipse, mas mostrar a esperança que está em Apocalipse e que é para nós praticarmos nos dias de hoje em nossas vidas. Apocalipse, sim, tem a sua aplicação histórica, vários símbolos ali manifestos e representados e muitas vezes explícitos, revelam a perseguição que a igreja sofria naqueles tempos, sob domínio romano, que era o império de então, que era o império, o poder humano, influenciador, controlador, perseguidor, mas Deus vem mostrar que há um reino superior do que todo e qualquer reino terreno que queira se impor, né? E que nas mãos desse reino está o controle da história. Então ele mostra o juízo, a condenação para os ímpios e a redenção, a salvação para o seu povo. Agora nos resta saber e aplicar no nosso dia a dia. Nós estamos vivendo como ímpios, perseguidores da igreja, ou como crentes em Cristo Jesus? Essa é a principal reflexão para esse estudo de hoje. Então você tem aí na sua tela, como eu falei, a segunda parte, sobre o que vem ainda a acontecer. E sobre o que vem a acontecer, o Senhor revela uma visão para o seu servo João. Aqui no início, enquanto estávamos nos preparando para fazer a transmissão online, estávamos ouvindo um cântico que se chama Apocalipse 4, do nosso irmão Isaías Saad, que fala exatamente desse texto aqui. É bom você ouvir e adorar ao Senhor, que a outra essência que está no capítulo 5 vem tratar exatamente sobre esse tema. A adoração àquele que não só é o Criador, mas também é o Redentor e que detém com todo o poder
em todo tempo, em todo lugar, o controle da história da humanidade, inclusive a sua, você que está aí do outro lado. Nada foge às vistas, aos ouvidos do grande eu sou. Então você pode clicar no primeiro link ali, você vai ouvir essa música, tá? E a imagem que eu mostrei agora há pouco, você pode clicar. O material foi distribuído também no grupo do WhatsApp. Se você desejar, você pode manter contato com a igreja, você que não é aqui membro dessa comunidade, mas pode pedir pela secretaria, pelo e-mail, e a gente pode estar mandando material também em PDF e em PowerPoint. Então, meus queridos, texto básico se encontra exatamente em Apocalipse 4, de 1 a capítulo 4, desde o primeiro verso, até 5, até o último verso do capítulo 5, tá? E a ênfase, a gente vai utilizar o versículo-chave do Evangelho de João, que diz o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quem disse isso aos discípulos? Jesus. Jesus iria preparar lugar para o seu povo. E quem é o seu povo? Todos aqueles que se arrependeram dos pecados e confessaram o nome de Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Assim a Bíblia revela, assim se cumpre na vida de todo aquele que nele crê. Ele é fiel e justo para perdoar pecados. Não há outra forma de omitir, de negar os pecados, senão o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Então, o nosso objetivo e o seu objetivo, meu querido, minha querida que está em casa, e também você que está aqui conosco, nos honra com a sua presença, e honra acima de tudo ao Senhor. Ao estudar essa lição, você vai ter uma visão do céu e da glória de Deus sendo exaltado. Nos dias que nós vivemos, por várias influências, por terrores, por pânico, muitas vezes nós sequer dedicamos tempo para isso, para exaltar o nome de Deus, para adorar, para lembrar que Ele tem o controle de tudo. Está difícil? Ora. Mas não é porque ora que você acredita que melhora porque você acha que tem que melhorar. Não, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele é digno de louvor, seja qual for a circunstância. Inclusive a circunstância que vivem os nossos irmãos ali daquele tempo, como nós vimos nas 7 primeiras cartas às igrejas. Eram tempos fáceis? Não. Exemplo de hoje. Hoje vivemos tempos fáceis? Não. E fica cada vez mais claro, mais explícito que os dias estão chegando para a volta do rei. Amém? Então, o capítulo 4 vem mostrar a corte ou o conselho celestial. É curioso quando a gente lê, e aí eu vou ler o texto com vocês agora, que a gente percebe um paralelismo também de Apocalipse 4, como eu já dizia lá no início, na introdução, com o profeta Ezequiel, lá no capítulo 1 de Ezequiel. Também vimos cruzamento com Isaías, por exemplo, Isaías 6 e vários outros textos. E por que isso? Porque o Senhor da história é Deus. Ele é o início, o meio e o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Deus não reage aos ataques do inimigo. Deus, eu sou. Quando Moisés perguntou, quem que eu vou dizer a Faraó que me mandou? Simplesmente ele falou o quê? Eu sou. Então, capítulo 4, que vem mostrar essa corte, o conselho celestial, onde está o Senhor assentado no trono. E em volta os seres celestiais e os 24 anciãos. Observem vocês, na literatura apocalíptica judaica, apocalíptica e mística, apocalíptico também é um estilo literário, ok? Que fala das profecias. É comum nós vermos a figura do Senhor assentado no trono e outras criaturas celestiais sempre em volta, em pé.
Ok? Aqui, nessa carta, a gente vai observar um destaque também para apontar para o povo que vivia oprimido sob o governo do Império Romano, onde era comum as posições serem invertidas. Vejam vocês como homem e como inimigo, ele imita e faz uma cópia imperfeita. Qualquer assunto de julgamento era levado diante do imperador romano. Somente demandas judiciais. E lá, quem que ficava em pé? Era o governador. Os conselheiros ficavam assentados. Capítulo 4. A visão celestial. Apocalipse. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falava comigo dizendo: sobe aqui, e te mostrarei o que deve suceder depois disto. Ao instante estive em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e no trono um sentado. E o que estava sentado era semelhante em seu aspecto a uma pedra de jaspe e de cornalina, e ao redor do trono um arco-íris, semelhante em seu aspecto a uma esmeralda. E ao redor do trono há 24 tronos, e sobre os tronos 24 anciãos vestidos com vestiduras brancas, e sobre suas cabeças coroas de ouro. Pausa. Ele estava sentado, exceto pelas criaturas celestiais que estavam em pé, estavam ao seu redor 24 anciãos, governando juntamente com o Cordeiro. Porque essa é a promessa do Senhor. Nós governaremos com Ele, não porque merecemos, não porque nossos pecados foram perdoados. E conforme a promessa diz, nós somos herdeiros e co-herdeiros do reino em Cristo Jesus. Não há diferença nesse governo se nós fazemos parte do governo de Deus e obedecemos esse governo nas nossas vidas. Ao passo que no governo humano sempre há distinção. Isso vinha mostrar ali para a igreja que estava sofrendo perseguição, aterrorizada, seja qual fosse o poder jurídico, do executivo, dos parlamentares, seja qual fosse a pressão, que parece aos nossos olhos que está acima de nós e que manda e que define tudo, na verdade é Deus quem governa tudo e nos chamou para um reino que é maior do que o império humano, o império do inimigo. Então vejam vocês, continuando com o texto. E o que estava sentado era semelhante em seu aspecto a uma pedra de jaspe e cornalina, e ao redor do trono um arco-íris semelhante em seu aspecto a uma esmeralda. Voltei um pouquinho para a gente não perder o contexto. Verso 4. E ao redor do trono há 24 tronos, e sobre os tronos 24 anciãos, vestidos com vestiduras brancas, e sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saem relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono há como um mar de vidro, semelhante a cristal, e em meio do trono, ao redor do trono, 4 seres viventes, estão cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser vivente é semelhante a um leão, e o segundo ser vivente semelhante a um bezerro, ou boi. E o terceiro ser vivente tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante a uma águia voando. E os 4 seres viventes, cada um deles tinha 6 asas ao redor, e por dentro estão cheios de olhos, e não se dão repouso dia e noite, gritando: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Gritando, declarando, louvando, adorando.
Santo, santo, santo Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era e o que é e o que vem. E cada vez que os seres viventes darão glória e honra e ação de graças ao que está sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostrarão diante do que está sentado no trono e adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e colocarão suas coroas diante do trono, dizendo: digno és. Você até deve conhecer um cântico que é exatamente isso aqui, né? Tu és digno, tu és digno. Você lembra disso aí? Digno és, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiam e foram criadas. Amém. Então, o capítulo 4 mostra a corte, o conselho celestial. E mostra como centro exatamente o trono. Os anciãos, embora reinem com Deus, e aí representa o governo de Deus na terra, né? Eles representam também a figura sacerdotal que existia para Israel. Vocês se lembram dos sacerdotes? Eles exerciam esse papel de levar as orações lá no Santo do Santo, de expiar e pedir perdão pelos pecados do povo antes de Jesus vir à terra. E eles também, a expiação consistia no sacrifício de um cordeiro, sem mancha alguma, sem imperfeição alguma, já apontando para o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O capítulo 5, ele já vem falar da ação, a questão posta em prática, né? Onde o foco está na redenção, que se concretiza através da morte e da ressurreição. Então, meu querido, minha querida, esse drama, né, do tempo do fim envolve tanto a criação quanto a redenção. O mesmo Deus criador deste mundo tem o poder para resgatar e restaurar e proporcionar salvação a seres humanos perdidos e sofredores como nós. Você está perdido? Você está perdida? Você está sofrendo? Eis a cura. Eis a redenção que vem do Criador, que tem o planejamento, o controle, o domínio sobre toda a história. Ele é o Criador, Ele é o Redentor. Amém? Então, vejamos aqui nesse texto que está aí, o salmista, lá em Salmos 103, verso 19, falando exatamente da centralização do céu. Quem é o trono? De quem é o trono que está sobre todo o universo? Os céus é além do céu que você vê, o firmamento. A nossa mente humana percebe aquilo que a gente enxerga, né? Mas a gente está falando do universo. A ciência fica aí pesquisando até hoje, porque Deus criou o homem à imagem e à semelhança e deu a capacidade. Os cientistas continuam pesquisando outros universos, outras galáxias, outros planetas, toda hora é descoberto um novo, mas isso não revela ainda nem uma gotinha do que é a criação do Senhor. Amém? Então, o salmista expressando disse assim: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. E o que é tudo? Como o pastor Ruimar Siqueira Lopes, que é o pastor aqui da Igreja Batista Boas Novas em Vila Isabel, para você que ainda não conhece a igreja. Ele diz que tudo é o que, amados, que estão aqui? Tudo. Então não tem nada mais claro do que isso. Ele é o Criador. E Ele estabeleceu o seu trono. Ninguém criou um trono para Deus. É incrível, é interessante a gente observar esses detalhes, né? Porque o homem cria tronos para si. O homem que tem o poder e é seduzido pelo poder, muitas vezes ele quer ser adorado. Ele toda hora diz: não, sou eu que mando aqui. Você já deve ter ouvido essa frase em algum momento na vida de vocês. Se bobear, até a gente usa, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Ninguém estabelece um trono para si, senão o próprio Senhor. Então,
já na introdução, a gente precisa ter essa percepção, que é bom parar para pensar e se fazer essa pergunta. Não seria maravilhoso ver o céu? No começo do capítulo 4, então, João registrou que foi convidado a subir e teve uma visão da morada de Deus. A porta do céu foi aberta para ele na visão e ele subiu. Semelhantemente a Ezequiel e a outros, na Bíblia assim é revelado. Agora, foi uma visão, mas além da visão, e é isso que o Senhor quer mostrar, e foi assim na vida dos nossos irmãos no passado, precisa virar prática. Nós podemos viver o céu já aqui nesse lugar, porque nós, embora só vamos viver parte, já que o céu é algo muito maior, né? Não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá lágrimas, assim o Senhor revelou, não é assim? Mas aqui nós podemos passar pelas lutas, pelas aflições, pelas circunstâncias, vivendo o céu, porque o céu está em nós. Mas para o céu estar em nós, precisamos ser governados por quem? Pelo Senhor dos Exércitos, o Yahvé, o grande eu sou. Portanto, Apocalipse 4 mostra a porta do céu, a gente já viu aqui o texto, mostra Deus assentado no trono, mostra os 24 anciãos e mostra os 7 Espíritos de Deus. Eu já falei rapidamente sobre os anciãos, né? É interessante a gente ver como Deus usa essa coisa dos números, né? Que fala muito, sempre falou ao povo de Israel e também mostra a gente. Os 7 Espíritos representam 7 características do Espírito Santo de Deus descrita em Isaías 11:2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então é Espírito do Senhor, uma. O Espírito de sabedoria, 2. E de conhecimento, 3. O Espírito de conselho, 4. E de fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. E de temor do Senhor, 7. Para alguns, esses 7 Espíritos aqui citados no texto representam as características do Espírito Santo, o Espírito de Deus. E converge com o que está na Bíblia, não há problema em entender dessa forma. Mas há também quem defenda que, na verdade, esses 7 Espíritos são 7 anjos que o Senhor envia. O texto dá a entender isso. E de forma alguma isso também conflita com a Bíblia, porque Deus dá ordem aos anjos. E mesmo Apocalipse, nos capítulos mais adiante, fica muito claro que ele está enviando os anjos para a batalha. Bom, os 24 anciãos representam, como eu disse, os sacerdotes que viviam em turnos diários, tá? Explicitando também o sacerdócio espiritual. Pode ser símbolo também de 2 alianças. Quais seriam essas alianças de Deus com os homens? Através dos patriarcas, o pacto, a aliança do Antigo Testamento, né? E também os apóstolos no Novo Testamento, quando Jesus chamou. Então, 12 eram os patriarcas, porque 12 são as tribos, e 12 são os apóstolos. Então, pode também estar representando essa ideia. E os homens, que são os anciãos, vêm mostrar exatamente o governo humano. 12 evoca o controle e a ação de Deus, do eu sou, na história. Tudo estava já determinado. Deus é o Criador. Ok? Ele já sabe o que vai acontecer. Agora, ele não escraviza ninguém. Ele não oprime ninguém. Ele dá a você o livre arbítrio, ou seja, o poder de escolher, de decidir onde você vai passar a eternidade.
porque que a eternidade existe e ela vai se consumar no momento que nós daqui partirmos, é fato. Porque eu digo que é? Não, porque o Criador assim diz. Então, João, que foi o texto-chave que a gente está usando nessa manhã, você lembra qual foi o texto que a gente leu? João. Jesus está falando que foi preparar o quê? Para os seus. No céu, né? Ele preparou moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito. Ou seja, se não fosse assim, ele tinha avisado que não era. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não há outro caminho para morar na eternidade com o Senhor. Tem gente que acha que fazer boa ação, boa obra, já está garantindo inclusive lugar de luxo, né? Já pensou? Irmã Maria José, né? Maria José está fazendo muito mais obra do que eu, então ela vai pegar a suíte presidencial. Já pensou se fosse assim, o padrão de Deus? A suíte presidencial já é o que nós temos, que nós viveremos ao lado do rei. Amém? Então, amados, governos humanos representam que homens e mulheres como nós aqui, como nossos irmãos no passado, governarão com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não do ponto de vista humano, para esbanjar poder, para colher benefícios e vantagens sobre o sofrimento alheio. Não, para expandir o reino. Nós somos cidadãos do reino, embaixadores do reino. Aqui estamos para propagar a fé. E não só falar, mas vivê-la, porque se não viver, quem será atraído? Bom, se estiver indo muito rápido, vocês façam perguntas, façam pausas, tá? Mas eu acho que está dando para a gente avançar junto, né? Então, os 24 anciãos são esses, e os 7 espíritos também está aí explicado, né? Podem ser as características do espírito revelado ali em Isaías, como também podem ser os anjos que o Senhor enviará. E podem ser ambas as situações, né? Porque lembrem-se vocês que Deus usa muitos números, não é à toa. Para a cultura do seu povo, os números falam muito. A gente está explicando aqui as 12 tribos, né? Os 12 apóstolos, os discípulos que depois se tornaram apóstolos. Daí você vê o número 24. O número 7, foram 7 cartas que Jesus enviou às 7 igrejas. Lembram que a gente tratou aqui da plenitude, o poder de Cristo Jesus, né? A perfeição. Então, está aí demonstrado na essência o símbolo que ali é revelado para o povo no capítulo 4. Agora, sempre notem que o centro de tudo está no capítulo 4, no Criador. Ele fala, ele até evita descrever quem está no trono, assim como aconteceu lá em Ezequiel. Ezequiel, deixa eu puxar aqui o texto. Ezequiel 1, verso 1 a 3 e o verso 5 diz assim, olha, eu estou lendo na versão NAA. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, pausa. João estava onde quando ele estava lá recebendo a visão do Senhor? Na ilha de Patmos. E ele estava o quê? Exilado. Quando a gente acha que a gente está abandonado, perdido, o Senhor está lá com a gente. Estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus.
no 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro. Do meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de ser humano e por aí vai. Ele faz a descrição igual da visão a que João faz. João fala que tem uma luz que está no trono, que está no centro, mas ele evita descrever, porque é impossível aos olhos humanos. A glória de Deus é difícil de você encarar. Vocês se lembram de Êxodo, que acontecia quando Deus vinha ali nos momentos da teofania, ou seja, a sua presença? Moisés e o povo faziam o quê? Se prostravam. Igual aqui o texto mostra que os anciãos, enquanto as criaturas dizem santo, 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 o que é que os anciãos fazem, que são os homens? Se prostram. Okay? Esse é o nosso lugar, o lugar de estarmos prostrados. Então vejam vocês, as criaturas viventes, os 4 seres, já eram citados em Ezequiel 1. E aqui João também vai fazer descrição a esse respeito. É bom a gente estar fazendo essa leitura, né? Identificando o paralelismo. Eu queria também que vocês abrissem agora em Isaías 6. Vou abrir aqui, eu vou ler. Provavelmente não vou ler todo o texto, né? Mas vou ler aquilo que é a essência para a gente perceber a convergência dos profetas com o apóstolo. E aconteceu no ano da morte do rei Uzias que via Adonai, o Senhor, assentado sobre um trono alto e sublime. O Senhor estava onde? Assentado sobre um trono alto e sublime. Ou seja, nada se compara. E a casa estava cheia do quê? Da sua glória. Né? Então, por causa do ato traidor, se havia feito estar de pé os serafins. Serafins, nos originais, lá no hebraico, significa os abrasadores. Vocês se lembram que Isaías, né? Quando foi levado ao Senhor, o Senhor, ele dizendo que era um homem de lábios impuros, o anjo veio do trono. Como é que é o nome daquela ferramenta que é tipo uma Atenaz? Com Atenaz ele pegou uma brasa e colocou na boca de Isaías para purificar os lábios impuros. E assim o Senhor faz em outros momentos da Bíblia, mostrando que é a palavra de Deus que purifica, né, aqueles mensageiros. Okay? Eles não estavam falando de si mesmos, eles estavam falando da palavra que é viva e eficaz em seu alcance e seu poder. E por que aqui nessa versão está dizendo por causa do ato traidor se fez que os serafins ficassem em pé? Quem foi o traidor entre os anjos? Lúcifer. Em Gênesis se descreve, né, que 1/3 foi levado consigo das criaturas celestiais em rebelião para fora do céu, porque Deus os expulsou. Então os anjos, mesmo os anjos aqui que são servos e fiéis ao Senhor, eles ficam em pé. Os anjos fazem muitas coisas, queridos. A Bíblia diz que o Senhor envia, Ele dá ordem aos seus anjos para lutar por nós, para nos proteger. Mas tem coisas que eles não fazem. Lemos aqui o capítulo 4, que eles declaravam, falavam, santo, santo, santo. Mas quem canta, quem adora ao Senhor com louvores, com cânticos, é o homem. Percebam que há diferença. A Bíblia fala que Deus criou o anjo e criou o homem, mas quem é a coroa da criação? O homem. Então, amados, esses detalhes são interessantes. Então, a casa cheia da glória de Deus. Por causa do ato traidor, se havia feito estar de pé os serafins. Cada um tinha 6 asas. Estão vendo as descrições, convergindo com a descrição de Ezequiel e de João. 2 para cobrir seus rostos, 2 para cobrir seus pés e 2 para voar.
e alternando-se clamavam, aqui as criaturas viventes, que não são os anjos, né? Santo, 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 né? Senhor dos exércitos, né? A sua glória, por aí vai, conforme for a versão que você tem na mão. E diz o seguinte: a terra está cheia da sua glória. No versículo anterior, fala do trono de Deus no centro do céu, e fala que a casa do Pai, está cheia de sua glória. E aqui as criaturas estão falando que a terra está cheia da sua glória. Por quê? Porque Ele é o Criador, e a glória dele não tem limite, nada freia. Onde Ele está presente, e se Ele está presente na sua vida está cheia da glória de Deus. Agora, para isso precisamos depender, obedecer. E os umbrais da porta tremiam ao clamor de sua voz, e a casa estava cheia de fumaça. Então disse: ai de mim, morto estou. E aí vem um episódio que Isaías tem a tenaz nas mãos do anjo, com uma brasa que é tocada em seus lábios são purificados. E aí a gente para por aqui, Isaías capítulo 6. Pois bem, deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui. Tá, a gente já descreveu, naturalmente eu expliquei para os irmãos, vocês que chegaram depois, que está aí tendo contato com, talvez, com esse estudo nesse dia. O objetivo nosso aqui é mostrar a esperança para o povo de Deus, porque Apocalipse é escrita para o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? A igreja. E quem é a igreja? Somos nós, aqueles que foram lavados e remidos pelo Cordeiro de Deus, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Mas por nosso mérito? Não. Porque nós nos arrependemos do pecado e confessamos o nome de Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A crucificação, muita gente olha e com pesar, e é triste realmente a gente ver o que Jesus passou ali, né? Por nossa causa, por minha causa. Mas não é derrota. Tem gente que tem medo de olhar para a cruz. Se a sua vida não for uma vida que olha para a cruz, você está enfrentando sérios problemas. Porque a cruz é a vitória de Jesus sobre a morte e sobre as nossas mortes. Não há mais condenação para a vida daquele que crê em Jesus, como consumador, como realizador ali naquele momento. Mas não é uma questão apenas de dividirmos humanamente como duas etapas, né? Então a crucificação foi algo vergonhoso. Jesus levou sobre si, ele passou vergonha sim, não por ele, por nós. Foi humilhado, foi achincalhado. Hoje é um mimimi tremendo, né, no mundo. Qualquer coisa que contraria alguém é uma choradeira, uma reclamação, é um cancelamento. Olha, Jesus cancelou os pecados, é isso que importa, né? Então, ele passou a vergonha, ele embora não fosse motivo de ser achado vergonha alguma. Mas o plano de Deus ia além, porque ia também abranger a redenção. O Criador enviou seu Filho para salvar a humanidade, que a humanidade tinha desobedecido e caído lá no jardim, porque pensou em ser igual a Deus. Quanta tolice! Não é questão de nós julgarmos, aconteceu com nossos irmãos no passado, provavelmente aconteceria comigo também, com você, eu acho que sim, né? Mas a serpente ofereceu o que para o homem? Para ele saber o que é o bem e o que é o mal. Ora, quem criou o homem? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Criador. Que mais o homem precisava? Vejam vocês como o inimigo deturpa. Ele troca palavras, ele inverte vírgulas e vem nos influenciando e nos convencendo. Por isso, Roma e a Roma de hoje, a Roma moderna, que é essa sociedade, querem construir tronos para si, para se autoglorificarem, quando na verdade o governador supremo é Cristo Jesus. Nada se compara a Cristo Jesus. Amém? Então,
Essa é a simbologia ali descrita. Depois a gente vê a descrição no trono do céu, mostrando quem são os 4 seres viventes. Já mostrei que está descrito também lá em Ezequiel, esses seres, né? É interessante porque o leão denota a majestade. Não é à toa que Jesus é chamado do leão da tribo de Judá, né? Força é o que representa o novilho, o boi, na cultura hebraica, até no alfabeto. A letra que se refere a Deus, né, tem um símbolo que lembra o boi. Força, né, poder. O homem revela a inteligência. E a águia, a rapidez. Toda a visão, portanto, do projeto de Deus está descrito ali naquelas criaturas. Alguns também apontam que podem ser os 4 evangelistas, que cada evangelho destacando essa percepção aí de Deus, né? Sua majestade, o seu poder, a sua inteligência e a sua rapidez, que também não contradiz de forma alguma o texto sagrado. Mas para hoje, a cada dia você deve entoar um cântico novo ao Senhor e também viver para a sua glória. A gente está atrás de tanta coisa, preocupado com tanta coisa, a gente é carne, eu também me preocupo. Mas vamos olhar para o trono de Deus? Vamos olhar para a sua glória? O livro selado, né, também é descrito, e na continuação da descrição do trono majestoso de Deus, que João é revelado, e ele traz para a gente no texto, tem um livro na mão direita do Senhor. Naquele tempo não tinha livro como a gente entende hoje, né? Eram pergaminhos. E mostra aí na descrição que está escrito na frente e atrás. Isso revela que nada pode ser acrescentado. Agora, só quem tem o poder, a força, a autoridade para romper os selos, para esses dias que virão, é o Cordeiro de Deus que está assentado no trono. Simples assim. Que muitas vezes você olha um cordeirinho e fica imaginando que é uma figura frágil, né? Mas, na verdade, ele mostra o poder, a força do mesmo Senhor, que também foi revelado ali atrás como o leão da tribo de Judá. Então, nada pode mudar os projetos de Deus para o seu povo. A única coisa que pode atrapalhar, sabe quem é? Se você já se olhou no espelho hoje, você se viu no espelho, é você. Deus respeita as nossas escolhas. Ele não impõe nada. Amém? Já o inimigo, ele quer exatamente impor o medo. Ele quer impor o controle, o governo sobre a vida e transformar você num escravo. Um escravo que vai sofrer as consequências na eternidade. Aqui e na eternidade. A eternidade chega para eles também. E aqueles que não estão lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, passarão esses dias naquele lugar, que é descrito como um lugar de quê? De choro, de sofrimento, eternamente. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele é juiz, mas Ele ama o mundo, e por isso que ainda estamos vivendo num tempo que Deus aguarda pacientemente. Por isso Ele é o justo juiz. Não é a justiça humana. Porque se fosse a justiça humana, já tinha todo mundo sido fulminado, ou não. Inclusive, esse que está falando aqui, né? Mas, para hoje, só Cristo controla e dá significado à história. Nada mais pode, amado, amada, controlar a história. A Bíblia revela isso e é só você olhar para a humanidade. Como você enxerga essa ordem que aí está em volta no universo? Você já parou para pensar? Por que a Lua não cai? Satélite de vez em quando cai, né? Por que as aves não caem? Curioso, né? Agora, avião vive caindo. Amados, se fala do Cordeiro, né? A gente já fez um vislumbre aqui.
O cordeiro, para aquela cultura, representava a expiação dos pecados do povo. Não bastava ser qualquer cordeiro, tinha que ser o cordeiro geneticamente perfeito, sem mácula, sem mancha. Era o melhor cordeiro disponível nas mãos daquele que faria a oferta, o sacrifício, apontando para o Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus. Lembram-se, o pastor Ruimar teve agora recentemente falando, né, de Abraão e seu filho Isaque. Abraão obedeceu a direção do Senhor, ele não ficou questionando, de ir para o monte levando o quê? Exclusivamente seu filho, e instrumentos para montar o altar e para adorar. Adorar não depende das coisas estarem boas ou más na nossa vida. Quem obedece, adora. São coisas contínuas e simultâneas. Abraão não sabia, mas ele dizia, Deus proverá. Seu filho perguntando, onde é que está o cordeiro? Porque a cultura que foi ensinada de pai para filho foi essa lá, estabelecida ainda lá em Êxodo, né? A gente conhece a história. Por que que Deus proverá? Deus estava apontando para a fé de Abraão, para a obediência e a promessa para o futuro, que o Cordeiro de Deus, não um cordeiro que mãos humanas poderia criar é no cultivo, no dia a dia, no cuidar, né? Alimentar e ir lá ofertar. Mas o cordeiro que o próprio Deus, o Pai, entregou o seu filho. Assim como Abraão entregou o seu filho. E por que não precisou de Isaque ser sacrificado? Porque o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Cordeiro entregue na expiação pelos nossos pecados. Mas isso não representa fragilidade, muito pelo contrário, é força, poder de Deus e obediência do Filho, que é Cristo Jesus, em cumprir exatamente. Ele sabia desde o início que ele estava caminhando para o sacrifício. Mas ele não fugiu, ele não se furtou. Então o Cordeiro tem esse aspecto, por isso se fala da adoração ao Cordeiro também. E para hoje, o que não pode ser esquecido é a missão que é sua, minha, nossa, de servirmos a Deus, de vez em quando, eternamente, até quando estivermos lá na glória, né? Mas aqui já, com atitude de adoração. Será que é, como as pessoas gostam de brincar, jesuicidência, né? Os pastores não estavam sabendo desse estudo para hoje, né? E ao longo da semana, Deus revelou aquela direção da adoração nesse período. Olhem aí o que fazem os 24 anciãos e o que a Bíblia diz que nós faremos junto com eles. A adoração. Será que temos sido verdadeiros adoradores na nossa vida ou dependemos de circunstâncias? Amados, a gente já vai caminhando. Conclusão, portanto, é essa. Precisamos obedecer e adorar ao Senhor. Adorar também é servir, tá? Pensa lá em João, como foi algo maravilhoso ele ver aquilo, mas pela palavra que é revelada, você também já vê, já tem uma dimensão dessa glória de Deus. Você ficar esperando o céu se abrir, a porta, né, numa visão, para você acreditar. O Senhor Jesus falou para Tomé o quê, né? Você viu e acreditou. Estou falando em minhas palavras, mas benditos são aqueles no futuro, né, que não verão, mas crerão. Então não precisa abrir porta, não precisa abrir escada, né? Creia. E aí está lá, né? Apocalipse 5, verso 5. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ninguém mais tem essa capacidade. Se você vive a obediência, se você vive, além da obediência, a atitude da adoração, você passa a ter essa identidade, essa digital. Porque você vive verdadeiramente como um servo de Cristo Jesus. Alguém que foi comprado. Jesus comprou com seu precioso sangue a sua, a minha, a nossa e a redenção de todo aquele que nele crê.
altíssimo preço. O papel com a sua condenação, a sua sentença de morte eterna foi rasgado, cancelado por Cristo Jesus. Mas, meu querido, minha querida, cabe aí a mim e a você vivermos essa realidade, né? Então, que nós possamos verdadeiramente refletir sobre esse estudo. O estudo vem falar de esperança, e a esperança também implica em obediência, em servidão, em atitude de adoração. Vamos nos levantar? Nós alongamos um pouquinho, nós também começamos um pouco mais tarde, tivemos dificuldades aqui de ordem técnica, mas estamos dentro aí do prazo. Mas, amados, é preciso lembrarmos que individualmente precisamos fazer esse estudo em nossas casas. Isso não é só um estudo. Deus quer mudar a nossa forma de enxergar, a nossa perspectiva, a nossa visão de mundo. A visão de mundo não é a visão que o mundo nos impõe, de desespero, de tragédia, de injustiça. Não, é a visão da esperança, de viver o céu que já é visto por vocês, por nós, todos os que cremos, mas que precisa ser vivido hoje, nesse lugar, nessa hora. Amém? Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, graças te damos por esse dia, pelas palavras que o Senhor tem colocado em nossos ouvidos e corações. E, ó Pai, nós te pedimos humildemente perdão pelos nossos pecados. Te pedimos que o Senhor também derrube toda e qualquer barreira em nosso íntimo, seja de que ordem for, incredulidade, dúvida, que caia por terra tudo em nome de Jesus. Que nós possamos desde já e para todo sempre nos prostrarmos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, o grande Criador, o Eu Sou, que também é o grande Redentor, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ele toda a honra e toda a glória. Ó Pai, para isso, purifica-nos agora nessa hora, perdoa-nos os nossos pecados. Nós confessamos que somos pecadores, dependemos da graça do Senhor. Que o Senhor receba agora todo louvor, toda adoração, de corações que se apresentam assim, dignamente diante de Ti. E, ó Pai, que possamos olhar para o trono de Deus, não para os tronos feitos por mãos humanas, poderes autodeclarados, poderes que se autoglorificam, mas sim, nós possamos olhar para o centro da história, o poder que está sobre os teus ombros, sobre as tuas mãos, ó Senhor dos Exércitos. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Assim nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Deus te abençoe e até o próximo domingo, lição número 10. Sigamos aí adorando ao Santo, Santo, Santo. Amém.